Meu nome é Walter Passi, sou ginecologista, sou professor, coordenador geral da pós-graduação de ginecologia minimamente invasiva da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Atuo em Belo Horizonte, no PHD Passo Hospital, e em São Paulo, no Centro de Endometriose Santa Joana. Mito. Os implantes hormonais são uma via de administração de hormônios, que, aliás, faz dele um método de administração extremamente privilegiado, podendo, inclusive, individualizar, o que é uma peculiaridade de uma farmácia magistral ou de manipulação, que faz com que cada pessoa seja uma pessoa. Eu costumo dizer que as mulheres, elas são diferentes delas para elas mesmas num mês. Elas, logo após a menstruação, têm uma determinada característica endócrina que repercute no comportamento delas. Elas são outras quando estão ovulando, são outras antes da menstruação. E durante a vida, elas são pelo menos 4 vezes diferentes. Elas são mulheres completamente distintas quando estão ainda na infância e adolescência, são outras quando estão na fase ovulatória, quando estão aptas a engravidar, são outras quando estão no climatério e são outras quando estão na menopausa e ocorreu a falência ovariana. E podem ainda serem outras quando estão grávidas. Então, imaginem, se elas são diferentes delas para elas mesmas, imagina a diferença delas para outras. Então, o fato de ser uma via e poder individualizar faz com que o método traga com ele uma série de vantagens. Mito. Os implantes hormonais, como eu acabei de dizer, são uma via de administração de hormônios. Hormônios têm características distintas, dependendo da substância que vai ser empregada. E os hormônios empregados pela via implante, aqueles que nós principalmente utilizamos, são para tratamento de doenças, para anticoncepção e para sintomas da mulher. São hormônios que, dependendo da sua característica, exemplo, hormônios que têm viés de ação de hormônio masculino se comportam completamente diferente daqueles que têm um viés ao contrário, hipoandrogênico. Cada um deles vai se repercutir no corpo da mulher de uma maneira diferente. Então nós não podemos generalizar, temos que colocar cada um da maneira como eles são em termos de suas ações. É verdade, os implantes hormonais são mais efetivos do que as pílulas, porque apresentam uma liberação permanente, contínua, e não há o risco de esquecimento e nem de alternância de níveis. Uma mulher, quando usa pílula, eventualmente, e não é raro, elas esquecem de tomar a pílula, fazem com que esse tipo de situação prejudique a eficácia dessas pílulas. Os implantes, porque liberam continuamente, independente de qualquer situação digestiva, independente de qualquer esquecimento, nos trazem um índice de efetividade melhor do que as pílulas. Mito. Ao contrário, algumas substâncias que nós utilizamos por implantes, elas provocam uma redução do aspecto inflamatório. Para que se faça a anticoncepção, é necessário que se utilize a progesterona, no caso da anticoncepção, progesteronas sintéticas, chamados progestínicos. Elas são mais fortes, têm uma meia-vida maior, e esse tipo de substância, que é a progesterona, tem uma forte ação anti-inflamatória. Um dos grandes fatores que levam à infertilidade é a inflamação da pelve. Então, a ação da progesterona durante um determinado tempo vai reduzir essa inflamação e deixar essa mulher mais pronta para engravidar. Mito. Os implantes hormonais não provocam câncer. É importante que se entenda que os hormônios empregados, também pela via implante hormonal, são hormônios chamados bioidênticos e nós os utilizamos em níveis muito inferiores do que as mulheres quando estão no período de menarquia, isso é, no período reprodutivo.
e por serem bioidênticos e não empregarem a progesterona, que é o principal dos hormônios a desenvolver o câncer de mama, eles são protetores, como uma série de trabalhos nos mostraram, que quando não empregado a progesterona, os hormônios, em vez de provocarem o câncer, podem reduzir os cânceres de mama. Existe também a possibilidade de utilizar progestínicos, que têm ação nos receptores de progesterona e de estrogênio, conferindo uma maior proteção a essa mulher, como, por exemplo, a gestrinona, quando associada nessa reposição hormonal. Mito: a inserção dos implantes não dói. É um procedimento bastante tranquilo, realizado sob anestesia local, rápido e que pode ser realizado em ambiente de consultório, ambulatório, sem nenhum tipo de dificuldade, muito menos de dor. Verdade, os implantes hormonais, lembrando mais uma vez, dependendo da substância utilizada neste implante, podem melhorar a questão da formação de ossos. Exemplo, a gestrinona é uma substância que é altamente potente do ponto de vista da formação dos osteoblastos. Óbvio, nós temos que considerar, e vou repetir mais uma vez, o tipo de substância que está sendo empregada. A maior parte das substâncias empregadas por via implante melhoram a relação da osteoporose, principalmente nas mulheres na pós-menopausa. Verdade, os implantes não devem ser utilizados com esta única finalidade, inclusive porque não foi para isso que foram criados. O que não significa que prover beleza não seja uma coisa boa, né? Criar ou estabelecer um parâmetro estético de melhora numa pessoa traz a ela uma série de benefícios, nós todos os conhecemos. Mas esses implantes que nós utilizamos, nós não devemos de forma nenhuma falar sobre implantes com esta finalidade. Os implantes foram lançados para tratamentos médicos, né? No nosso caso específico, como ginecologistas, para tratar doenças estrógeno ou hormônio dependentes, como, por exemplo, a endometriose, a miomatose, a hiperplasia, prover a anticoncepção, tratar sintomas como a TPM, a cólica, o sangramento uterino anormal. Foi para isso que foram lançados. Mas, como alguns dos hormônios utilizados via implante levam a uma ação que melhora, em certas situações clínicas, a melhora do perfil androgênico, desde que uma pessoa tenha um perfil de conjunto que seja beneficiado por esse tipo de hormônio, ele pode efetivamente trazer algum tipo de benefício estético. Mas, repito, não é para isso que os implantes são utilizados. Inclusive, o termo chip da beleza é extremamente infeliz, né? Ele nunca foi proposto pelo professor Elcimar desde o seu lançamento há mais de 40 anos com esse tipo de finalidade.